Bora. Boa noite a todos. Olá, você que me acompanha no Instagram, @maxnairo, você que nos acompanha no Instagram, @robertojunior2706. Seja muito bem-vindo para a nossa série de lives, a nossa sequência aí de lives do projeto Desvendando Carreiras Jurídicas, em que você já sabe, toda segunda e quinta-feira, nós trazemos diversos profissionais do ramo do direito para falar sobre suas profissões. Hoje nós estamos abordando a carreira de policial federal. E para falar sobre essa carreira, desvendar tudo, nós estaremos trazendo ele, que é secretário-geral da Aspofes, policial federal e mestrando em ciência da informação. Roberto Júnior será o nosso convidado de hoje para desvendar a profissão de policial federal. Desde já agradecer você por estar nos acompanhando. Já pode deixar seu comentário, a sua pergunta aqui para o Roberto, que estaremos fazendo aqui na nossa live, tranquilo? Roberto, desde já lhe agradecer aí pela oportunidade, pela aceitação do convite. Agradecer também ao superintendente da Polícia Federal, doutor Denis Cali, por ter liberado aí o Roberto para participar dessa entrevista, e a toda a equipe da Polícia Federal, onde quer que ela esteja. Roberto, um abraço e boa noite. Boa noite, Max. É sempre um grande prazer participar de um debate desse. Te parabenizar aí por essa boa ideia aí de disseminar conhecimento aí para essa turma jovem aí que pretende prestar concurso. Eu posso me considerar um concurseiro porque sempre tentei concursos desde muito jovem. Só tenho 10 anos de polícia, mas já 10 anos de serviço público. Então, assim que completei 18 anos, eu já passei logo no concurso público lá para a Chesse, onde fiquei 12 anos. E o que a gente puder contribuir aí para essa garotada nova aí, para motivar, parabéns mesmo para essa sua ideia aí de disseminar conhecimento, de motivar carreiras, não só para do policial federal, mas para qualquer carreira, como você tem feito esse projeto aí, merece bastante parabéns. Tranquilo, obrigado. Agradecer você pelas palavras. Dar uma passada aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Luiz Rodrigues está aqui. Um abraço para você, meu querido. Tatiana Araújo, Catarina Justo, Cachaça na Cabana, psicóloga Jussaro Norato, Diana Márcia, Leuzelita, Ivanilce, Pedro Darwin, Dr. Gilmar Reis, Antônio Lopes de Araújo, Fabi Rodrigues, Ciano Moraes, Genilda Miranda, Luiz Eduardo, muita gente aqui acompanhando, aguardando aqui a live de Dr. Roberto Júnior. Roberto, dessa vez acho que eu vou acertar. Da última do PRF eu cometi uma gafe, mas acho que dessa vez nós somos conterrâneos, né? Você é crateuense ou não? Sou crateuense, filho de Crateús. Nasci Pronto. lá, somos conterrâneos mesmo. Inclusive somos parentes, né? Que eu também sou Soares, e você é Soares. Sim, sim. E vim muito jovem, vim com Nós 11 anos para somos aí, além de Fortaleza. conterrâneos, familiares. Vim com 11 anos para Fortaleza. Sempre vou lá em Crateús, mas minha mãe, ela mora no Ararendá. Então, eu me sinto mais erradicado hoje quando vou de férias lá no Ararendá do que em Crateús, propriamente dito. Perfeitamente. Então temos aí um conterrâneo aqui de Crateús. Ou coisa boa ver o pessoal de Crateús ganhando seus ares aí, ganhando espaço. Inclusive, parabenizar a nossa Crateús, que hoje, na data de hoje, completa 188 anos. Parabéns, Crateús, e todos os crateuenses que nos assistem. Roberto, uma pergunta de prática que a gente sempre faz aqui, que a gente inicia a nossa série, você já falou aí que é um concurseiro nato, é que você conte como foi sua trajetória até chegar ao cargo de policial federal, os concursos que foi aprovado, quanto tempo você levou aí da graduação até chegar ao cargo de policial federal, que você conte um pouco dessa trajetória, uma bonita trajetória até o cargo de policial federal. Bem, quando completei 18 anos, já estudando aí lá em 1997, tinha concluído o terceiro ano e passei para engenharia elétrica. E aí prestei alguns concursos da Coelce, CBTU, Chesse. E aí, com os vizinhos e a gente muito jovem, com muita dúvida, naquele tempo a gente queria pegar o que era melhor. E aí esses vizinhos e alguns amigos, acertadamente, graças a Deus, me orientaram que eu deveria ir lá para a Chesse, para operador de subestação. E aí fui fazer o curso de formação em Paulo Afonso, na Bahia. E depois de passar 3, 4 meses fazendo esse curso de formação, eu tomei posse em Milagres, no Ceará. E aí rodei o Ceará todo. Eu acredito que trabalhei em todas as subestações. Passei 3 anos no ICO, na subestação do ICO. Fui para Sobral, passei mais 3 anos em Sobral. Trabalhei um tempo em Banabuiú, alguns dias.
vim para Fortaleza, aí vim para a subestação de Cauípe, e logo depois fui para a subestação de Fortaleza 2, que era a subestação maior do sistema elétrico. E durante lá eu passei uns 4 anos, e nesse período foi quando eu tinha desistido de ciência da computação. Eu fazia ciência da computação na UES, e aí iniciei fazendo direito, e aí fiz a faculdade bem rápido mesmo, acho que não concluí o cronograma. Faculdade fechada, 5 anos me formei, e logo quando estava próximo a me formar, eu comecei a voltar a estudar para concurso de nível superior, porque o meu cargo lá era de nível médio técnico. E aí, próximo, faltando um ano para terminar a faculdade de Direito, não concluí ciência da computação, porque sempre pensava que o Direito teria mais oportunidades para mim. E aí, logo próximo a terminar a faculdade, eu voltei a estudar. E aí, procurei estudar nos meus plantões, que eu tirava plantões em horário de 6 horas, e dos horários de 18 à meia-noite, ou de meia-noite às 6 da manhã. Na medida que a gente concluía os trabalhos de leituras, a gente se reservava para fazer os monitoramentos, e eu ficava estudando. E aí, nesse período de estudo, nesse 1 ano para se formar, colhi resultados, graças a Deus. Claro que eu sempre procurava estudar, sempre que aparecia um concurso, eu tentava. E aí apareceu vários concursos nessa época, graças a Deus. Foi uma boa oportunidade, ou seja, eu concluí o nível superior, tanto que quando eu passei na OAB, eu praticamente que não advoguei. Eu já tinha passado para analista do TJ aqui, e passei para a Polícia Federal. E aí ficava a dúvida, porque naquela época, em 2010, como eu queria continuar tentando alguns concursos, eu pensava que na carreira jurídica, que o cargo de analista seria mais viável. Só que aí, rapaz, quando a gente passa para a Polícia Federal, a curiosidade não tem como você não querer conhecer a instituição. E eu tenho um primo irmão, que a mãe dele, que inclusive é crateuense também, Varley, e a gente, desde muito jovem, a gente veio morar aqui em Fortaleza. Foi uma tia nossa, irmã das nossas mães, que praticamente que cuidou da gente, criou a gente nos estudos. E aí o Varley já era policial federal, e aí a curiosidade não tinha como não. Eu sempre querendo trilhar os caminhos que ele seguiu, então a vontade era muito grande de conhecer a instituição Polícia Federal. E, inclusive, ele, que sempre foi um grande confidente meu, ele não queria, porque queria que eu continuasse estudando, já estava colhendo bons resultados, então ele sempre dizia, não, nossa profissão é uma profissão muito penosa, não venha porque você vai conseguir coisas melhores. Mas é difícil você passar no concurso da Polícia Federal e não querer conhecer, pelo menos fazer academia, não tem como. E da mesma forma que eu te falei que quando eu escolhi para trabalhar na Chess, que foram 12 anos de uma excelente vivência, esses meus 10 anos que eu estou na Polícia Federal foi só de bons resultados e de grande orgulho. Foi maravilhoso. Quando passei, fui trabalhar em Belém. Fiquei lá, geralmente passa 4 anos, vai para o norte. Depois de uns 4 anos, eu fui para Caxias do Maranhão. E um tempo depois, meu filho teve um problema de saúde e vim para cá, para Fortaleza. Mas mais ou menos a trajetória foi essa daí. Pronto, perfeito. Roberto, nessa linha aí, queria lhe fazer aqui 2 perguntas. A primeira é de, embora tendo passado dentro dos concursos, embora tendo a oportunidade, embora a curiosidade em ser um policial federal, por que manter-se na Polícia Federal? Se você disse que o que lhe levou aí à Polícia Federal foi a questão da curiosidade, a questão de querer conhecer realmente a instituição, mas algo lhe atraiu porque 10 anos não são 10 dias. Então, por que escolher, e até para deixar para as pessoas que estão nos assistindo, por que escolher a Polícia Federal, por que escolher fazer um concurso como um cargo de policial federal, e que você também conte como era a sua trajetória de estudo, se você estudava mais por meio físico, por meio digital, quantas horas você tirava por dia para chegar nesse cargo, para que as pessoas também possam se espelhar na sua história e alcançar o mesmo cargo em que você está. Chegando em Belém, a academia ela é bem penosa. Acredito que os cursinhos e esse tipo de debate que você propõe, ele é bem interessante para
que a turma que vai prestar o concurso ela tenha a dimensão de que aquela história, aquela curiosidade que você tem, aquele sonho de ser policial, muitas das vezes, quando você está na academia, ela é um pouco cinematográfica. E aí, quando você entra para ver a realidade, que geralmente você vai ou para a fronteira ou para o norte, aí você tem aquele impacto de quando na verdade, você já tinha que ter consciência dessa situação. Mas aí, chegando em Belém, é aquela história, você se dedicando ao trabalho é apaixonante. Então, na medida que foi bem interessante, porque, como eu te falei, dos 12 anos que eu tinha passado na Chesf, ficou que meio que uma saudade muito grande. Então, ainda durante uns 6 meses, você fica pensando naquele seu bom trabalho, o que você fazia. E, com o tempo, o ofício que você desempenha, se você chega no norte ou na fronteira, de portas abertas, não chega de costas, e aceita aquele ofício, é natural você se encantar pela profissão. Porque a rotina não tem, você vê a coisa acontecer, você faz com que você se sente esperança de que pode fazer algo melhor para o nosso país. Sobre a questão dos estudos, eu sempre, naquele tempo, a gente tinha um pouco de dificuldade de videoaulas, tinha que pagar cursinho e eu sempre optei por estudar sozinho. Não Roberto, só recapitulando isso, 96, né? Não, isso já na Polícia Federal, para o concurso da Polícia, em 2009. Pronto, Em perfeito, 2009. perfeito. Em 96 foi acontecer. Sim, do técnico ainda, perfeito. Em 2009. E aí o que é que eu optei? Foi por apostilas, comprar mesmo as apostilas. E naquele tempo eu já fazia questões de pagar sites de provas, para que eu pudesse controlar e de ter as provas mais atualizadas. E aí eu via alguma videoaula, eu pegava a apostila e as apostilas eram muito resumidas. Então eu caía para resolver questões. Eu tentava saturar o máximo de determinado tema. Então, quando eu pagava aquele site de concurso que faz as provas, que você consegue controlar qual é a disciplina que você está acertando mais, aquela disciplina, você faz o banco de dados das questões que você errou, você tem as discussões dos professores. Então, os sites que te forneciam os simulados e as provas de concursos anteriores, eu tive muito proveito com isso, porque naquilo que eu tinha dos meus estudos, que eu via que era mais fraco, eu acumulava, separava para revisar, para discutir, para me aprofundar, porque as apostilas eram muito resumidas, entendeu? Perfeitamente. Basicamente era dessa forma. Tranquilo. Tanto é que deu certo, né? Graças a Deus. Com certeza é a forma correta, porque deu certo. Passar aqui para as pessoas que estão assistindo: Edson Mendonça, João Batista, Vanderlan Nunes, Bárbara Melo Nunes, Emanuel Frânio diz: grande Roberto Júnior, Ícaro Macedo, Tássia Veríssimo, Braindson Melo, Região Santiago, meu amigo Região, um abraço para você, meu querido. Leucijane, Flaviana, doutor Acácio, doutor Newton Paiva está aqui também. Aparecida Souza, doutor Iclis Moro, um abraço, doutor Iclis, Ailton Miranda, João Vitor, Willam Evangelista, várias pessoas estão aqui ligadas. A doutora Leucijane diz: tive a oportunidade de passar 2 meses na ANP, acredito que seja a Academia Nacional de Polícia, né? E fiquei encantada com toda a estrutura e o treinamento, estão de parabéns. Ela que é capitã da PM, já passou também aqui pela nossa série. Você que está chegando agora, essa é a série Desvendando Carreiras Jurídicas, em que toda segunda e quinta-feira, no meu Instagram, @maxnairo, nós trazemos profissionais para falar sobre suas profissões. Hoje é o cargo de policial federal. Estamos falando aqui, recebendo Roberto Júnior para falar sobre esse cargo, tranquilo? Me siga aí nas redes sociais, @maxnairo no Instagram, youtube.com/advogado Maxnairo, que estará não só essa entrevista, como todas as outras que já passamos por aqui. Roberto Júnior, queria lhe perguntar aqui em relação a esse período de pandemia, um período aí sem precedentes, algo que nós não temos, nunca tínhamos visto, semelhantemente aí nós só tivemos a grande crise de 1922 sobre a questão de pandemia, de doença que abalou grande parte do mundo e mesmo assim nem teve esse contexto mundial como nós estamos tendo com a pandemia do coronavírus. Queria que você falasse um pouco sobre a atuação da Polícia Federal nessa questão da pandemia do coronavírus e já na linha de atuação da Polícia Federal que você falasse também sobre a grande expansão e grande relevância que a Polícia Federal tem hoje no contexto nacional, sobretudo com a Operação Lava Jato. Falei sobre isso aqui quando recebemos o promotor José Arteiro. Com a Operação Lava Jato, tanto o promotor
quanto a figura do promotor, quanto os policiais federais tiveram sua relevância bastante exacerbada, bastante vislumbrada aí no nosso cenário nacional, sobretudo pela operação, também se estendendo, claro, às outras áreas. Hoje nós temos, por exemplo, o controle da Polícia Federal nos respiradores, que estão sendo fraudados aí, estão sendo superfaturados em muitas cidades. Então eu queria que você falasse primeiro sobre a expansão da instituição, depois sobre como está a atuação de vocês nesse período de pandemia. Uma coisa bem interessante que a gente sempre aprende lá na academia é que a Polícia Federal, quando iniciou, a gente pegou o período meu de academia em 2010, foi um período de bastante aprendizado nessa questão de primar pelos bons planejamentos operacionais para evitar problemas que logo no início, em meados de 2002, 2003, 2004, as operações elas vieram com grande impacto na mídia nacional, mas que com grandes questionamentos jurídicos por conta, primeiramente, da questão midiática e, segundo, pelos resultados que não seriam tão como esperado. E aí, a partir daí, na própria academia, a gente verificou que as operações elas teriam que procurar o máximo por ser operações de excelência e esquecer essa questão de ser operações espetaculosas. E, com isso, acredito que a Polícia Federal, sempre procurando cada dia mais se tornar melhor, ela hoje atingiu um patamar de excelência com todos os seus policiais, de procurar fazer bons trabalhos que não tenham só um resultado na deflagração, mas o resultado que seja na pós-deflagração, que seja o que atingir o resultado que seja arrecadar o erário para a União novamente e para aqueles que tiverem a conduta delituosa sejam penalizados na medida das suas responsabilidades. E com isso, eu vejo que a polícia hoje, quando a gente está realizando os nossos trabalhos para deflagração de operação, existe muito essa preocupação dos agentes, dos escrivães, dos papiloscopistas, dos delegados, dos peritos, de não apenas só deflagrar a operação e sair para a mídia, mas que o pós-deflagração ele tem que ficar de uma boa análise do material arrecadado e, principalmente, uma rapidez, para que não se fique aquela sensação de injustiça. Com relação à pandemia, não poderia ser diferente a preocupação. Por exemplo, a gente, todos nós, eu acredito que, embora a gente já soubesse da pandemia em outros países, mas quando ela chega em nossa casa mesmo é que você vai ter dimensão, porque cada país ele se adapta da sua forma. E falando da nossa superintendência aqui, não foi diferente. Foi, inclusive, preocupante. E policiais que a gente tem como irmão e dando susto mesmo da gente. Acabou que uma boa parcela foi fazer uma parte de teletrabalho e outra compatibilizando os horários. Ocorre, Max, que o grande ganho dessa pandemia, independente desse grande sofrimento, dessas vidas perdidas, a polícia ela ainda tinha um pouco do sistema de polícia judiciária dela, não totalmente digitalizado. E aí, como o Judiciário e o Ministério Público entraram na questão de ter que já tinham seus processos digitalizados, a Polícia Federal se adequou e essa pandemia serviu para que a polícia, hoje, 100% dos inquéritos se tornem digitalizados. Então, fica muito fácil hoje até você trabalhar com um advogado, que antigamente a gente tinha que marcar para poder entregar vistas, para poder entregar cópia de inquérito. Hoje não. Na medida que o advogado peticiona, hoje você já tem condições, ou por meio de nuvem, ou por meio de um pendrive, você já entregar o inquérito com rapidez para que o advogado tenha, seja de um flagrante, seja de um inquérito já em andamento, tenha condições de ter vistas do seu cliente de uma maneira rápida. Então, essa pandemia serviu para que a polícia deixasse 100%, quase 100% de seus inquéritos 100% digitalizados. Inclusive, retombando os inquéritos de um sistema nosso, que é o sistema Ciscarte. Nós retombamos
todos os nossos inquéritos para o sistema EPOL, que é um sistema de nível nacional e unificado, que a tendência é que espero que não tenha mais volta, que fiquem todos digitalizados. Perfeitamente. Olha aí, pessoal, aquilo que eu já havia falado, de que a pandemia trará algumas consequências que se estenderão pós-pandemia. Nas palavras aí de Roberto Júnior, justamente a questão da digitalização dos inquéritos é um dos efeitos aí que essa pandemia trará, um aprendizado, digamos assim, que essa pandemia trará para os sistemas do judiciário, das polícias como um todo, né? Roberto, vamos passar um pouquinho aqui para o seu outro lado, sair um pouquinho da Polícia Federal. Você também é secretário-geral da ASPOFES, que me corrija se eu estiver errado, Associação dos Policiais Federais do Ceará, não é isso? Associação dos Servidores Aposentados da Polícia Federal. Pronto, perfeito. Como é que é para você? Na realidade, por que a gente fala assim, associação dos servidores? Por que a gente fala associação dos servidores? A gente hoje está federal, mas a Polícia Federal ela tem a carreira policial federal dividida em alguns cargos, diferentemente da PRF, que é um cargo único. Mas a gente tem também, que a gente deve deixar registrado, como eu sou secretário-geral da ASPOFES, que também compõe a carreira dos administrativos da Polícia Federal, de tão grande importância como a carreira policial federal. Então, hoje, os administrativos desempenham um papel de muita importância dentro da Polícia Federal também. Perfeitamente. Dentro dessa linha aí, como é para você estar nesse cargo assim, de diretoria, de gestão, compor, digamos assim, um cargo de tamanha importância, não só ajudando você, como os outros colegas, né? Na realidade, é um pouco daquilo que você falou. Na medida que a gente entra para a polícia, das coisas mais gratificantes que você tem quando você desempenha o seu papel é o reconhecimento de seus colegas. Então, muitas das vezes, você até se esquivava de querer ser representado. Eu era diretor de eventos na gestão passada, recebi o convite para ser secretário-geral nessa gestão, muitas das vezes se perguntando por quê, mas e aí você chega ao resultado de que seus amigos lhe reconhecem, e eu acho que isso é o que deixa muito gratificante. É você ver em seus pares que você é capaz de poder representar eles. Sobre essa questão da ASPOFES, é interessante falar nesse período de pandemia, juntamente com a própria superintendência, algumas ações de entrega de cestas básicas, em especial em conjunto com a superintendência e principalmente com o SIPOFS, que é o Sindicato dos Policiais Federais no Ceará. Que aí o nosso presidente da ASPOFES, o presidente Gomes, nosso presidente do sindicato, o presidente Timbó, e o nosso superintendente Denis Calles, sempre tiveram engajado nesse período de atender o máximo que pudesse, ou com contribuições que a gente arrecadava já de que nós tínhamos, ou de doações, sempre podendo distribuir cestas básicas nas comunidades vizinhas lá da superintendência e da associação. Perfeito. Mais uma forma de ajuda aí também da Polícia Federal, auxiliando aí no coronavírus, na contenção, né? No apoio a quem mais precisa. Roberto, também falando aí do seu outro lado, você também é mestrando em ciência da informação. Uma coisa que me deu muita curiosidade é que, geralmente, quem é ligado à carreira policial, ele não quer muito essa área de mestrado, doutorado. Então, por que no seu caso, você partiu para um mestrado em ciência da formação? O que foi que lhe instigou? Você pensa em ser professor no futuro? Por que cursar mestrado em ciência da informação? Eu sempre pensei em dar aula, mas esse mestrado em ciência da informação é mais um presente que a Polícia Federal me deu. Na realidade, já existiam algumas ações de convênios e acordos de cooperação da Polícia Federal com algumas instituições. Inicialmente teve um mestrado pela UNB, num convênio com a Polícia UNB. Em um segundo momento teve um convênio da
da Polícia Federal com a Universidade Federal de Pernambuco. E aí, nesse caso do meu, ocorreu um convênio entre a Polícia Federal e a Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Ciência da Informação. E quando eu vi, às vezes você não acredita que essas coisas, nem que você seja capaz de participar. E eu já tinha algum projeto pronto na área do direito, porque eu pensava em tentar, ou aqui na UFC, ou fora, em Lisboa, alguma coisa nesse sentido. E aí, conversando com o meu ex-chefe, ele disse assim, rapaz, tenha paciência que a Polícia Federal está celebrando um convênio, um acordo de cooperação, um termo de cooperação com a UFSC, e eu não tenho dúvida que se você tentar, você consegue. E graças a Deus eu consegui, está sendo um desafio muito grande, porque eu ia para Brasília colher dados em março, e estava marcado para o dia 20 de maio a defesa. Ocorreu a pandemia e alterou tudo, mas estou alinhado com o meu orientador, tirando dúvidas e esperando aí o melhor momento. Penso até em mudar um pouco da metodologia, se for preciso, por conta da pandemia, porque está com essa dificuldade de viagem. Mas esse mestrado foi um presente que a Polícia Federal me deu e me sinto realizado. Quero concluir, claro, se Deus quiser. E quando concluir ele, se Deus quiser, eu vou só agradecer à Polícia Federal e, se Deus quiser, também poder ser professor e dar aula e disseminar conhecimento. Aquilo que você faz, eu acho muito louvável. Estaremos no aguardo aí. Quem sabe em breve não teremos aí Desvendando Carreiras Jurídicas com Roberto Júnior, mas dessa vez professor universitário. Fica aí a dica, né? Passar aqui para algumas das pessoas que estão nos assistindo. Pedro Darwin, Coriolano Pedro, Catarina Justo, Jardel Paiva, Pitágoras Cavalcante, Michele O'Hara, Levi Melo. Levi Melo, um abraço para você, meu querido. Saudades, viu? Thaís Cris, Carnanda Gomes, Clodomir Segundo, Joab Justo, Juliane Moreira, Kevin Mourão, várias pessoas estão. Flávio Neres está aqui também. Várias pessoas estão ligadas aqui em Dr. Roberto Júnior. Roberto, passando agora, voltando, nós vamos ficar nessa flutuação aí, retornamos agora ao cargo de policial federal. Quanto está recebendo hoje? Qual é a remuneração média de um policial federal? Pelo menos esses iniciais, você não precisa falar especificamente do seu caso, mas pelo menos os iniciantes aí na carreira de policial federal. Quanto é que está a remuneração hoje de um policial rodoviário, de um policial federal? A carreira policial federal é dividida em 5 cargos. E são 2 faixas salariais. Os escrivães, agentes e papiloscopistas, eles têm uma faixa salarial em torno de inicial de carreira R$12.000, próximo a R$12.000, e podendo chegar até 19.000, 18.000. E a carga, os cargos de perito e de delegado, eles iniciam em torno de R$22.000, podendo chegar até R$30.000. Perfeitamente. Nessa linha ainda, falamos sobre a remuneração, falamos sobre as vantagens aí, sobre inúmeras vantagens que dá de ser um policial federal, como você já iniciou lá na nossa live e também ressaltou agora, principalmente, sobretudo, aí com os vencimentos de um policial federal. Eu queria que você falasse do lado oposto. Qual é um desafio, qual é uma dificuldade de ser um policial federal hoje? Nós sabemos aí que todos os cargos têm desafios, têm metas a serem cumpridas, enfim. Algo que aquele estudante, aquele concurseiro que está aí na luta para ser um policial federal tem que ter ciência de que quando assumir um cargo será uma coisa que pode complicá-lo ou que ele terá um desafio pela frente. Aquilo que a gente conversou já um pouco aí, eu sempre falo para o estudante que está para prestar concurso e para aquele que tiver o sucesso de passar e iniciar a academia lá na NP, é que ele pense bem na lotação que ele for escolher. O nordestino ele sofre um pouco porque o nordestino ele não vai ter uma boa disponibilidade de vagas, porque as vagas ou são para a fronteira ou para o norte. Geralmente quem é do sul e do sudeste, se você fizer um pouco de esforço, tem muitas vagas para Foz do Iguaçu, para Guaíra, para o Chuí. Então você vai ter condições de ficar um pouco próximo. Para quem é do norte, fica do norte, porque são muita disponibilidade de vagas. Já o nordestino, ele tem que escolher ou fronteira ou ir para o norte. E o principal é que você iniciar a sua academia e quando você for chegar para escolhas de lotação, você faça um estudo e receba a sua lotação de braços abertos. Não entre de costas para nenhuma das cidades.
porque os dias vão se tornar intermináveis e você vai ter muita dificuldade em passar um bom período na sua lotação. O que eu pude observar no período que eu fiquei em Belém é essa questão de você ficar distante da família, ficar distante dos seus amigos. Você constrói toda uma nova família e carregar ela para o resto da sua vida. Então, no momento em que você chegar numa lotação dessa, e que se você não se sentir motivado, os seus dias vão ser intermináveis, porque você não vai conseguir fazer amizades, você não vai conseguir desempenhar bem o seu trabalho. Então, inicialmente, para os colegas que estão para prestar concurso, ou da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, ele tem que fazer uma análise muito profunda para receber a sua lotação de braços abertos. Porque eu considero essa um grande desafio. No decorrer da sua carreira, o cargo de policial federal que trabalha, propriamente dito, com bastantes investigações, é você saber o encargo do seu ofício, daquilo que você desempenha. Então, você pode estar permanentemente sendo seduzido e aquilo ali pode gerar consequências irremediáveis, inclusive sua demissão. Então, é a cautela que você tem de você saber da sua função, saber da sua missão a ser cumprida e do papel que você desempenha para fazer o bem da sociedade. Perfeitamente. Roberto, ainda nessa linha aí, qual é a dica que você dá para aquele concurseiro que está pensando em estudar, que está em fase final de estudos, enfim, que está assistindo a nossa live para almejar o cargo de policial federal? Qual é aquele conselho que você dá para ajudá-lo aí nos estudos, enfim, no dia a dia de luta, até chegar ao cargo de policial federal? Hoje, eu considero hoje que o concurseiro mesmo, aquele que se dedica bem mesmo, ele tem uma gama de facilidades hoje, com videoaulas, com tira dúvidas online, ou seja, eu vejo vários amigos meus que advogam no meu jurídico, que têm seus Instagrams justamente para tirar dúvidas jurídicas. Ou seja, hoje, se você se dedica, você tem a internet à sua disposição para poder fazer o que você quiser e se dedicar aos estudos. E uma outra questão, que aí é uma questão de que eu considero o meu sucesso, é repetindo aquilo que eu te falei. Se você puder pagar um site de questões de concurso, que você possa fazer os seus simulados, e que na medida que você fizer os seus simulados, você puder verificar aquelas disciplinas com que você erra mais, que você tem mais dificuldade, as disciplinas que você verifica que mesmo você estudando, você ainda sente dúvidas, principalmente hoje, né, na área jurídica, principalmente, essa questão de ter bastante mudança de nossa legislação, as questões de concurso, embora elas sejam desatualizadas, mas elas vêm com releases de professores dizendo a desatualização, fazendo questionamento e muitas das vezes mostrando o que pode ser uma pegadinha ou não, porque às vezes, quando você estuda uma determinada legislação e que ela se desatualiza, aquilo ali pode virar uma pegadinha se você não se atualizar com aquela legislação. Então, eu acho essa dica de um site de concursos bem interessante. Perfeitamente. E deixar claro que é possível, né? Se o Roberto aí conseguiu, temos vários policiais federais aí por todo o Brasil, por que um desses não pode ser você? Basta estudar, se dedicar aí e seguir as dicas aí do Roberto, policial federal, que já está aí há 10 anos, hein? 10 anos de policial federal e que tem muito aí a contar, realmente tem uma bela história. Aqui, fruto do nosso Crateús no Ceará, viu? Inclusive, aniversário de Crateús hoje, nós trazemos aí um Crateuense de sucesso. Nada melhor do que trazer um Crateuense de sucesso aí na nossa live de hoje. Aniversário de Crateús, 188 anos. Passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, Roseno Marques, Lúcia Cabedo, Aurilene Tavares, Natália Carvalhedo, Roseno Marques, um abraço para você, Roseno, Teobaldo Neto, Zuleide Corredores, Mauro Landim, Arthur, Lucas Siqueira, Claude Oliveira, Carnanda Gomes, várias pessoas estão aqui acompanhando a live do Dr. Roberto. Roberto Júnior, mais uma pergunta, assim, digamos, sobre a instituição Polícia Federal e não propriamente sobre a sua história. Nós temos visto aí, como eu disse, recentemente uma grande expansão, uma grande exacerbação da Polícia Federal. Mais recentemente, aí, citando especificamente o caso da Lava Jato, nós tivemos o caso, por exemplo, do japonês da Federal, que tornou-se um verdadeiro ícone aí, um policial federal que tornou-se um verdadeiro ícone da profissão aí, sendo até simbolizado, virando meme, enfim, sendo compartilhado nas redes sociais
a sua figura. Queria que você falasse um pouco sobre o que você acha sobre a figura do policial federal como artista de sua própria história, digamos assim. Você acha que o policial federal ele tem mais que estar em segundo plano para a instituição ser valorado, ou você é a favor de figuras como o japonês da Federal, por exemplo, que dão entrevistas, enfim, que aparecem publicamente se portando como policiais federais? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dicotomia aí entre a instituição e a questão do dever de sigilo, claro, o cuidado que vocês sempre têm em não se expor por conta do ofício em que trabalham, entre essa dicotomia aí dos policiais federais que gostam aí realmente de ir às câmeras, de ir em rede nacional apresentar-se como policiais federais. A Polícia Federal ela tem seus normativos internos que regulam determinadas circunstâncias do uso de seu fardamento, de seus símbolos. Eu entendo que o policial federal, a primordial é que ele jamais pense no desvio de sua conduta. Até mesmo porque a Polícia Federal ela se torna grande por ter cortado a própria carne. Então, no desvio de sua conduta é que você vai responder na medida das suas consequências. No entanto, essa questão com relação ao japonês, da federal, e tantos outros, principalmente nessa questão do aspecto político da circunstância. A Polícia Federal, quando ela vem, se torna em evidência, natural pelo resultado dos seus bons trabalhos, aqueles determinados líderes se veem seduzidos a entrar no cenário político. O que eu vejo é que boas pessoas entram e que têm sucesso. E eu sempre penso que quando ele sai da Polícia Federal para almejar um cargo de deputado federal, um cargo de senador, vendo que ele está ali não só para aumentar o valor da instituição Polícia Federal, mas como ele se acha capaz de fazer algo mais. Então, para a política, eu não vejo nada demais. Então, eu vejo interessante. No caso do japonês da Federal, virou um ícone, porque a Lava Jato ela fez disso mesmo. A Lava Jato ela causou essa circunstância para a sociedade. Mas, para não ficar uma circunstância estereotipada do japonês, aqueles policiais que escolhem ir para a política, ou que qualquer cargo que seja, eu sempre acredito que é sempre podendo querer fazer mais. Dou um exemplo bem claro de um colega meu daqui de Fortaleza, o nosso vereador Décio Carneiro. E se você entrar no site dele, ele se aposentou pouco tempo atrás, mas já era vereador, e ele não concorda com algum modelo, o atual sistema político que está posto, dessa questão de regalias, de alguns abusos que a própria política ela trouxe do comodismo, daqui aquilo. A conduta do político deveria ser exemplo para exemplo para a sociedade, não um exemplo de desestímulo, de tristeza com a política. E ele trouxe exemplos de que você pode fazer a coisa acontecer, independente de ser só do cargo Polícia Federal. Se você está num determinado cargo, ou juiz, ou promotor, e se você se sente que é capaz de sair da sua instituição para melhor representar ela, ou melhor representar a sociedade, é sempre um grande ganho que eu considero. Perfeito. Nessa linha, você pensa em candidatar-se futuramente a algum cargo político, seja aposentado, seja na ativa e se retirando? O que você pensa sobre candidaturas a cargo político, no seu caso? Na realidade, quando você tem aqueles ideais de infância, você sempre pensa que a política você pode mudar de alguma forma. Só que, falando um pouco da minha trajetória, quando eu cheguei em Belém, eu fui trabalhando com essa parte de planejamento operacional, e entrei numa grande investigação de algumas prefeituras lá. E a gente investigou 40 prefeituras e dessas 40 a gente identificou um grupo, e esse grupo ele fraudava a parte da saúde em 5 prefeituras em mais evidências, prefeituras pequenas, bem sofridas, e que quando eu vi que a política nossa hoje ela estava nessa situação que como eu fiz a análise dos materiais e eu vi a realidade do que hoje o nosso sistema político ele se sente um pouco consumido, que eu entendo que a gente precisa de várias reformas, mas eu acho que se um dia o Brasil tivesse uma verdadeira reforma política, a gente poderia motivar muito mais pessoas a querer entrar para a política, para fazer a boa política como ela deve ser, uma política democrática, de Estado de Direito.
Aí, naquele momento que eu vi a realidade do sistema político que nosso país ele passava naquela época, aí eu disse, não, política nesse momento, e acho que não, nem tão cedo. Se o Brasil viesse aí a ter uma reforma política, eu poderia até pensar. Não dizendo que sou frustrado pela questão do sistema político, não. A gente tem que ensinar nossas pessoas a gostar da política, ensinar nossos filhos a gostar da política, porque se a gente não fizer isso, a gente está afadado a deixar tudo do jeito que está e a gente perde a capacidade de se indignar. Então, a gente tem que estar atuando, participando. Mas eu, particularmente, eu não quero entrar nesse momento, ficar onde eu estou. Estou trabalhando na Polícia Federal. Perfeitamente. Quem sabe aí no futuro, bem próximo aí, já é membro aí da diretoria da Aspofest, geralmente é uma ponte aí para esses cargos políticos. E as pessoas começam a exigir, viu? Fique preparado aí que as pessoas, realmente pela sua competência e pelo cargo de tamanha importância, começarão a exigir aí que Roberto Júnior figure aí na política. Roberto, um pouco para espelhar com a sua história realmente outras pessoas. O que representa para você ser um policial federal? O que a instituição Polícia Federal mudou na sua vida? O que representa? Quanta felicidade a instituição Polícia Federal te traz? Quem era o Roberto antes de ser policial federal e quem é o Roberto após ser policial federal? Eu sempre falo para meus amigos e para meus filhos, para meus irmãos, que até meus 15 anos, meu pai é caminhoneiro, então eu queria ser um caminhoneiro igual meu pai. E seria um caminhoneiro muito honrado. Quando Deus me deu essa oportunidade de passar para a Polícia Federal, eu me sinto uma pessoa muito honrada, muito grata a Deus por ter conseguido, ter tido essa conquista. Agradeço demais ao Varley, esse meu irmão que eu tenho, que ele foi minha inspiração. Como ele era mais velho do que eu e eu morava no mesmo quarto que ele, procurei sempre seguir os mesmos passos dele. Sempre tive muito orgulho, é meu compadre. E o exemplo dele, no trabalho dele, ficou fácil para mim, porque eu procuro seguir a minha conduta com a dele e sempre me inspirando e a gente tornando e procurando tornar a Polícia Federal cada vez melhor. E que tenho para dizer para qualquer um que entre. Quem entra se apaixona, não tem como não se apaixonar da instituição. Tem os problemas que toda instituição tem, mas são superáveis. Quando você se encanta pela profissão, você esquece das outras, literalmente. E o resultado disso é porque você faz a coisa acontecer e vê os resultados. Você vê que você consegue tornar o Brasil um país melhor. Perfeitamente. Passar aqui para quem está nos assistindo. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos quase no encerramento aí da nossa live, aí, da nossa série de lives, chamada Desvendando Carreiras Jurídicas, em que toda segunda e quinta-feira nós trazemos diversos profissionais de diversos ramos do direito para falar aí sobre sua profissão. Hoje nós temos a carreira de policial federal. Trouxemos aí o Dr. Roberto Júnior, um crateuense aí de sucesso, para falar sobre a profissão. Inclusive, essa live estará no meu canal do YouTube, youtube.com/advogado Max Nairo. Não só essa, como todas as lives que já passaram. Nós já estamos aí no 16º, 17º, salvo me engano, convidado. E essa é a nossa penúltima live, certo? Essa é a nossa penúltima live do projeto. A última live se dará no dia 13 com o cargo de tabelião. Falaremos aqui sobre tabelionato na nossa série aqui Desvendando Carreiras Jurídicas para fechar com chave de ouro as principais, digamos assim, profissões do ramo do direito. O direito é uma área que tem um leque de opções muito grande, mas acredito que abordamos as principais profissões. Provavelmente eu deixo uma enquete no Instagram se tiver faltado alguma profissão, mas meu planejamento inicial é esse, de que essa é a penúltima live e que no dia 13 nós falaremos sobre o cargo de tabelião, já marcado aí com uma entrevistada, certo? Jardim Bonfim está aqui, Rafaela Mota, Rafael Soares Melo, Cícero Pimentel, Maiara, Gina Landim, Nacélio Sérvulo, Marcos Venâncio, Cristiano Miranda, Eliane, Ricardo Adriano Bandeira, Mourão Neto, Juliane Moreira, Arabelle Pinho, Lilian Moura Advogados, JL Advogados Flow, um abraço para você, meu amigo Jairo. E Cícero Pimentel. Cícero Pimentel está fazendo uma pergunta aqui. Não, Cícero, ainda não foi falado. Ele pergunta se você, Roberto Júnior, sabe alguma previsão de concurso da Polícia Federal. Se tem aí alguma previsão em andamento. Nós falamos sobre o cargo de policial rodoviário federal na nossa última live e o doutor Estênio Pires falou que para a PRF nós temos uma previsão de que no próximo ano nós tenhamos concurso da PRF. E sobre a Polícia Federal, Roberto Júnior, temos alguma previsão, algum cronograma aí? A gente está com 2 turmas
para iniciar a academia, já era para ter tido, a pandemia atrasou um pouco, então acredito que, se Deus quiser, né? Porque a pandemia ela deixa tudo muito incerto. Tem uma turma iniciando agosto até outubro e uma outra de outubro até dezembro, se eu não me engano. E que tem um pedido de 3.000 vagas. Já antes da pandemia, era um pedido que estava bem adiantado pelas entidades de classe. As entidades de classe estavam empenhadas em tentar botar para frente esse concurso para 3.000 vagas de todos os cargos. Era garantido inicialmente, se eu não me engano, era 500 vagas para a gente. E tem um concurso, um pedido também de 500 vagas para os cargos administrativos. E tem também, só a título de curiosidade, uma lei que, embora ela tenha sido devolvida e o deputado, acho que o deputado do Amazonas, ele pediu uma reconsideração. É um projeto de lei bem interessante de que o seguinte, as aposentadorias de policiais e as baixas que policiais tiver, seja de que quais forem, é que 5%, a cada vez que atingir o patamar de 5% do efetivo, que não se precise de lei para se pedir um novo concurso. Automaticamente, a própria Polícia Federal pode abrir edital para poder prestar o concurso. Então, essa lei ela foi devolvida, mas ela é um projeto de lei bem interessante e que está bem adiantado. Se Deus quiser que ele venha, porque aí, com isso, você consegue dar uma regularidade nos concursos da polícia. E essa questão da regularidade não é importante só para os jovens que ingressam. É aquilo que eu lhe falei sobre quem está nas lotações mais de difícil acesso. Porque, na medida que você tem uma regularidade de concurso, aqueles que estão nas lotações, eles começam a girar e voltar para casa mais cedo, entendeu? Perfeitamente. Roberto, só nessa linha aí, que o Cícero eu conheço, estudei com ele, inclusive. Um abraço para você, meu amigo, para toda a sua família também. Nessa linha aí, Roberto, só para situar as pessoas que estão nos assistindo, para ser um policial federal hoje, quais são os requisitos para você fazer o concurso público de policial federal? Pode ser formado em qualquer área, tem que ser formado especificamente em direito. Queria que você falasse sobre os requisitos para a realização do concurso de policial federal. Por cargo de delegado, exclusivamente direito. Para perito, são diversas áreas, que aí você presta o concurso para perito, mas você tem que ter a determinada formação em determinadas áreas. Para os cargos de papiloscopista, escrivão e agente, diante dessa questão da multidisciplinaridade dos cargos, você tem nível superior em qualquer cargo, você pode prestar concurso para agente, escrivão, papiloscopista. Pronto, perfeito. Nessa linha eu lhe faço a mesma pergunta que fiz para o doutor Estênio Pires, que foi o nosso convidado anterior. Você concorda, é a favor justamente dessa multidisciplinaridade de formações, digamos assim, para prestar o concurso para a Polícia Federal? O que você pensa sobre aquela vertente que tenta, digamos assim, traçar uma exclusividade para o cargo de Polícia Federal apenas para formados em Direito? O que você pensa sobre essa multidisciplinaridade aí dos que ingressam na Polícia Federal? Penso um pouco como Estênio. A Polícia Federal, ela ganhou excelência e assim, ela chegou nesse patamar de excelência por conta dessa multidisciplinaridade. Se a gente for aplicar e ver o que a gente vê hoje sobre a questão da ciência policial, a ciência policial, ela essencialmente, ela se torna uma ciência baseada na multidisciplinaridade do conhecimento. Então, essa questão de você ter essa multidisciplinaridade do conhecimento é o que torna necessário que todos os cargos tenham ascensão. Se você quiser, eu posso dar exemplos a diversas formas. E aí, quando se fala dessa questão de exclusividade de carreira jurídica, é um pouco complicado, porque é necessário essa multidisciplinaridade. Não embora que a gente sempre vê questionamentos de colegas escrivães que passam para juiz, promotor, e que, como eles desempenham papéis de polícia judiciária, a banca examinadora questiona, muitas das vezes ele não tem sucesso naquele primeiro momento, mas lá na frente ele tem sucesso e consegue ingressar nas carreiras jurídicas, propriamente dito, pelo exercício de que tem da parte de polícia judiciária. Se você pegar o artigo 144 da Constituição, as atividades de exclusividade de polícia judiciária da União é da Polícia Federal, mas tem um mundo de outras atribuições da polícia que fogem apenas à área do direito, que vão para as outras áreas que precisam dessa multidisciplinaridade.
Perfeitamente. Estamos aí se aproximando do final da nossa live aqui com o Dr. Roberto Júnior, que está desvendando tudo sobre a carreira de policial federal. Obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando até esse momento. Me sigam nas redes sociais, @maxnairo no Instagram, facebook.com/max.nairo, Max com R, tá? E youtube.com/advogado Max Nairo, em que estará não só essa live, como todas as lives anteriores lá no meu canal, certo? Nós encerraremos esse projeto aqui do Desvendando Carreiras Jurídicas, como eu disse, no dia 13, com o cargo de tabelião, e após isso eu focarei especificamente na produção de conteúdo para o canal. Por enquanto só estou repostando, digamos assim, essas lives lá no meu canal, mas focarei especificamente lá no meu canal. Darei diversas dicas, falei sobre vários temas e assuntos especificamente no meu canal, tá? Vídeo novo toda semana, só ir lá e se inscrever e ativar o sininho das notificações, youtube.com/advogado Max Nairo. Doutor Roberto Júnior, só agradecer imensamente a você pela aceitação do convite, por estar disposto aqui a falar sobre a sua carreira. Agradecer a todo o pessoal, toda a equipe da Polícia Federal, por todo o Brasil, na pessoa do superintendente, doutor Denis Cali, que liberou aqui para participar dessa nossa live. Agradecer demais a você, parabenizá-lo pela sua história, por ser um crateuense de sucesso. Como disse aqui, no dia do aniversário de Crateús, trazer um crateuense de sucesso é sempre uma honra. Para mim, que sou crateuense também, fico extremamente feliz, duplamente feliz por vê-lo não só bem, como ser um crateuense aí honrado, orgulhoso da sua terra. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você vai ficar aí com uns 10 minutos para as considerações finais, porque o senhor quiser falar, para o que quiser agradecer, e que o senhor responda ao final a nossa pergunta de praxe. Qual é o seu plano de futuro? O que é que tem aí? Espera de sonho? Quer casar, se não é casado? Quer ter mais um filho? Não tem filho ainda, quer ter um filho? Ou quer mudar de concurso? Pensa em fazer um cargo para cargo de delegado de Polícia Federal? Qual é a sua previsão aí de futuro, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional? Muitíssimo obrigado. Beleza, meu irmão. Muito obrigado também, Márcio. Excelente proposta essa sua, parabéns. Excelente ideia. Quem tira essa vaidade de querer esconder conhecimento só tem a perder. Quem dissemina conhecimento só tem a ganhar. Você vai colher bastantes frutos, então parabéns. Registrar a presença aí do nosso superintendente do Pará, meu ex-chefe, o Wellington. Ele está aí acompanhando, trabalhou muito tempo no Piauí, mas hoje está no Pará. Pronto, um abraço para ele. A gente. E o que acontece? Deixar para finalizar, primeiramente, como instituição, a Polícia Federal, eu fico muito feliz ultimamente nela conseguir firmar os convênios. Eu acredito hoje que a Polícia Federal, na medida que ela firma convênios com as mais diversas instituições, ela diminui a gama de trabalhos que não são tão producentes quando você pega que desgasta muito capital humano para pequenas coisas, quando, na verdade, ela poderia estar olhando com foco em coisas maiores. Eu te dou um exemplo, por exemplo, que eu vi muito interessante o resultado da pandemia, sobre essa questão das fraudes nos saques dos benefícios emergenciais. Já prontamente a direção-geral e os gestores superintendentes se reuniram para que não criasse um monstro e que tirasse todo o capital humano de policial federal para investigar os saques de R$600. E aí trabalhou-se na criação de uma base de dados e que, na medida que você cria base de dados, fecha convênios com outras instituições, fecha convênio com Receita Federal, com todas as demais instituições, principalmente esses convênios com universidades federais, com empresas públicas, com empresas privadas, isso só tem a agregar. Quando você cria uma base de dados, você amplia os seus horizontes e aquilo que o olho humano não vê, uma fraude pequena, com ainda mais hoje com a tecnologia que existe, você consegue ter bons resultados. E segundo, enaltecer as nossas entidades de classe, principalmente a Asporfes, o Simpof, nosso presidente Gomes, nosso presidente Tibó, que juntamente, como eu te falo, nessa questão dos convênios, a nossa entidade de classe ela só tem agregado, unido, tentado trazer o servidor para mais próximo, seja na condição de lazer, na condição social, na condição jurídica, e que a gente sempre tem a prestar o melhor serviço para o nosso associado. No geral, agradecer para finalizar essa tua proposta novamente, enaltecer, e sempre à disposição para que a gente puder ajudar, passar para você. Fico muito feliz, muitíssimo obrigado novamente por ter aceitado o convite, pelas palavras que dispôs aí sobre mim, e tenho uma certeza de que ganhei não só um entrevistado, como um amigo também, um crateuense aí
de sucesso. Fico muito feliz por sua história. Agradecer a todos aqui que estão nos acompanhando. Como o Dr. Roberto Júnior já falou, o Wellington aqui, que também é superintendente. Um abraço para você. Isabelle Souza, Cici Cavalcante também está aqui. Me siga nas redes sociais. Gaspar Júnior também, show de bola. Um abraço, Gaspar. Em breve temos uma live aí com o Gaspar também para falar sobre mestrado. É muito interessante aí o tema que nós abordaremos. Um abraço aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Me siga nas redes sociais, @maxnairo no Instagram, facebook.com/max.nairo e youtube.com/advogado Max Nairo, em que essa live com o Dr. Roberto Júnior e todas as outras que já tivemos na nossa série estarão lá registradas. Roberto, um abraço para você e até a próxima, hein? Obrigado, meu irmão. Até mais.